Agora, caro professor, professora, nós vamos configurar questionário Moodle para perguntas de associação. Nos vídeos anteriores, nós aprendemos a configurar o questionário, nós aprendemos a elaborar uma questão de múltipla escolha simples com uma única resposta correta e também aprendemos no vídeo anterior como elaborar uma questão de múltipla escolha com múltiplas escolhas corretas. Agora nós vamos avançar na elaboração do nosso questionário, aprendendo a fazer perguntas de associação. Vamos lá? Então vamos clicar em modificar aqui e vamos voltar a elaborar nossas questões. Então estamos aqui na página para elaborar as questões, criar nova pergunta. Vamos clicar aqui e vamos ver. Aqui temos a opção associação. Vamos clicar em associação. Então é associar itens de uma coluna com itens da outra coluna. Vamos colocar o nome da pergunta, aula 1.3, como nome para a nossa pergunta. E vamos elaborar a seguinte questão. Associe os personagens com os fatos. Ok? Associe os personagens com os fatos. Vamos lá. Então, nós, voltando aqui, nós elaboramos a questão. Agora vamos colocar os fatos e os personagens lado a lado. Então está aqui, primeira pergunta. Vamos colocar aqui Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral. Vamos colocar aqui com Descobrimento do Brasil. Fato. Descobrimento do Brasil. Muito bem. Vamos para segundo item. Vamos colocar um outro personagem. Vamos pensar aqui em outro personagem. Vamos lá. Getúlio Vargas. E vamos colocar aqui no campo de resposta para associar. Vamos colocar Estado Novo. Tá? Vamos colocar aqui Revolução. Não, personagem, né? Vamos colocar aqui nas perguntas, estamos colocando o personagem. Na resposta, o fato. Então, vamos colocar aqui Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Aí, fato seria Revolução Farroupilha. Revolução Farroupilha. Muito bem. Nós poderíamos ir colocando mais itens. Seria apenas acrescentar aqui espaços em brancos. Para mais questões, clicaríamos aqui e teríamos mais espaço. Mas vamos ficar como exemplo esses três itens. Né? Então, olhe bem, nós colocamos um item numa coluna, aqui no lado pergunta, e o outro, resposta, a outra coluna. E a atividade vai ser de associação. No caso aqui, a associação é de um personagem com um fato. A associação poderia ser também de conceitos e etc. Então, vamos lá. Então, nós já preenchemos, vamos salvar aqui, salvar mudanças. Muito bem. Então, o Moodle vai salvar essa questão e nós vamos transferi-la para o questionário. Então, está aqui a questão, aula 1.3, eu vou clicar aqui na setinha à esquerda. Muito bem. E aqui nós vemos que a questão já está aqui no meu questionário. Então, eu vou clicar em visualização prévia para verificar e testar a minha questão. Então tem aqui, olha bem. Olha bem? Associe os personagens com os fatos. Então aqui eu tenho Bento Gonçalves, Revolução Farroupilha. Pedro Álvares Cabral, deixa eu ver, Descobrimento do Brasil. Getúlio Vargas, Estado Novo. Vamos conferir? Clica em enviar. Muito bem, correto. Então, esta é uma questão de associação. Então, uma questão muito útil para exercício de aprendizagem. Agora nós vamos criar uma questão de verdadeiro ou falso, ok? Então vamos clicar aqui em modificar. Muito bem. E nós vamos
elaborar nossa questão. Primeiro nós vamos escolher a opção verdadeiro ou falso, né? Ok, verdadeiro ou falso. Muito bem. Clicamos, verdadeiro ou falso. Vamos colocar um nome para a pergunta, aula 1.4, né? É a quarta questão da aula 1. Então vamos lá, uma questão de verdadeiro ou falso. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos pensar numa questão de história para verdadeiro ou falso. Muitos navegadores, vamos pensar aqui outra questão, pensando melhor numa questão de verdadeiro ou falso. Vamos pensar aqui. O Estado Novo foi uma verdadeira ditadura. Foi uma verdadeira ditadura. Isso é uma afirmação. A questão é, verdadeiro ou falso? Então vamos lá. A resposta certa aqui, nós encontramos aqui, está configurada para falso. Vamos supor que realmente o Estado Novo foi uma verdadeira ditadura. Então você teria que configurar aqui para verdadeiro. Ok? Verdadeiro. Então a resposta certa é verdadeiro. Então você tem a opção de colocar algum feedback para o estudante, né? Você pode colocar, por exemplo, algum comentário, tanto para a resposta verdadeiro quanto para a resposta falso. Neste exemplo não vou colocar o feedback. Mas lembre, então, a nossa pergunta, nossa questão de verdadeiro ou falso é: o Estado Novo foi uma verdadeira ditadura. Uma afirmação. Verdadeiro ou falso? Nós colocamos a resposta certa como verdadeiro. Ok? Salvamos. Né? Então, salvamos e vamos, então, transferir essa questão para o nosso questionário. Aqui, 1.4, vamos clicar aqui na setinha esquerda e inserimos o nosso questionário. Agora nós vamos visualizar para ver como ficou a questão e testá-la. Aqui, ó, Estado Novo foi uma verdadeira ditadura. Verdadeiro ou falso? Resposta, verdadeiro. Enviar, vamos ver. Correto. Então, você poderia ter colocado feedback de resposta com comentários, que poderia incrementar e enriquecer mais ainda o conteúdo exercitado. Muito bem. Agora, nós vamos mostrar também que é possível inserir figuras nos questionários, né? Isso nós vamos mostrar no próximo vídeo. Aguardo você lá.